Olá, que a paz do Senhor esteja no seu coração. Estamos juntos para meditarmos na palavra do Senhor nosso Deus. Sou eu, Padre Roger Araújo, que tem a grata satisfação de realizarmos essa graça, que é nos enchermos da palavra de Deus, que conduz os nossos passos e direciona a nossa vida. Senhor, eu me coloco na Tua presença, invocando o Teu nome santo, grande e poderoso sobre nós, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Pai amado, Pai querido, Pai de bondade, Deus de toda ternura e compaixão, venha e fale a nós e não se cale. Venha, Senhor, nos socorrer, nos direcionar, nos iluminar. Venha nos ensinar, ó Pai, a fazer a Tua vontade. Meu Pai amado, em nome do Teu Filho, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, eis-me aqui, meu Pai. Eis-me aqui porque sou Teu servo. E como Teu servo, quero realizar na minha vida a Tua vontade. Dai-me a docilidade à Tua palavra. Dai-me, Senhor, que eu seja fiel aos Teus mandamentos, aos Teus ensinamentos. Dai-me, Senhor, a graça de Te servir a cada dia da minha vida. Ao Teu nome o poder, a honra e a glória para sempre. Amém. Que beleza, meus irmãos e minhas irmãs, é a palavra do Senhor nosso Deus que conduz o nosso coração, que direciona a nossa vida e que ilumina todos os nossos passos. Anote aí na sua Bíblia, no seu caderno primeiro, tá? Salmo 81. Salmo 81. E aí você coloca também a data do dia de hoje, quando estamos fazendo esse estudo, para que a gente possa pegar os elementos, as pérolas maravilhosas que Deus dá a cada dia a nós no estudo da sua palavra. É assim que nos expressa o salmista. Exultai em Deus nossa força, aclamai o Deus de Jacó, entoai salmos, tocai o tambor, o saltério harmonioso com a cítara. Tocai o chofar na lua nova, na lua cheia, no dia da nossa festa. Pois é de preceito em Israel uma determinação do Deus de Jacó. Ele o deixou como decreto para José quando saiu do Egito. Ouvi uma linguagem que eu não conhecia. Livrei seu dorso dos fardos, suas mãos depuseram um cesto. Na tribulação me invocastes e eu te livrei. Eu atendi na escuridão da tempestade e junto às águas de Meriba te provei. Escuta, meu povo, e te admoestarei. Ah, Israel, se me escutasses, não haveria no meio de ti um Deus estranho. Não adorarás Deus estrangeiro. Pois eu sou o Senhor teu Deus, que te fiz subir da terra do Egito. Abre bem a boca e eu a encherei. No entanto, meu povo não escutou minha voz. Israel não me deu atenção. Por isso entreguei-os à dureza do seu coração, que sigam seus próprios planos. Ah, se meu povo me tivesse escutado, se Israel tivesse andado em meus caminhos, em pouco tempo eu teria humilhado seus inimigos, seria voltado minha mão contra os que os atribulavam. Os inimigos do Senhor lhe seriam submetidos, e isso duraria para sempre. Eu o alimentaria como a flor do trigo, e com o mel do rochedo o fartaria. Talvez é o salmo que nos coloca diante de uma das mais duras realidades humanas. É o salmo que nos introduz numa verdade dura, cruel, mas que é a verdade da vida. Ah, se meu povo me escutasse. Ah, se meu povo me obedecesse. Ah, se meu povo andasse em meus caminhos e não se desviassem para os deuses falsos, para as ilusões e os enganos da vida. Quando alguém me pergunta
Por que é que o mundo está do jeito que está? A vida humana está do jeito que chegou? Por que tanta desolação, tanto erro, tanto engano no nosso meio? Porque não damos ouvidos ao Senhor, nosso Deus. Porque não escutamos o Senhor que nos dirige. Vamos pegar um princípio para a gente dirigir o nosso estudo, versículo número 11, ao 81, versículo 11, tá? Um princípio eterno. O que diz esse princípio? Eu sou o Senhor teu Deus, que te fiz subir da terra do Egito. Abre bem a tua boca e eu te saciarei, eu te encherei. Então é um princípio que vem junto também com uma promessa. Primeiro, qual é o princípio? Ele, o Senhor, Ele é o nosso Deus. Ou o nosso Deus, Ele é o Senhor. Então, eu sou o Senhor teu Deus. Como Deus disse a Moisés, quando se revelou a ele, eu sou aquele que é, eu sou Javé, Deus revelando a sua essência. Então, é se voltando para a essência de Deus, para a grandeza de Deus, é que a nossa natureza humana é salva. É reconhecendo que Ele é Deus e outro Deus não há, outros deuses não há, e nada pode ser Deus como Deus, ou no lugar de Deus, ou parecido com Deus, nem semelhante a Deus, porque só Deus é o Senhor. O descompasso da vida humana, ele acontece quando nós saímos da soberania, da unicidade desse Deus que é único. Quando queremos divinizar aquilo que não é divino. Quando queremos endeusar aquilo que não é Deus. Quando queremos adorar aquilo que não é digno de adoração. Só o Senhor, nosso Deus, é digno de todo louvor, toda honra, toda glória, toda ação de graças, de toda adoração da nossa alma e do nosso coração. Então esse é o princípio eterno. Só Deus é Senhor, só Deus é Deus e não há outro. Esse Deus que nos fez subir da terra do Egito. Então esse Deus, quando nós o voltamos, Ele abre a boca, Ele abre bem a nossa boca para nos poder saciar. Mas os Salmos, ele também tem muitas ordens de Deus para nós hoje. Olha a ordem que está no versículo 2, 3 e 4. Tá? Pode colocar logo 2, 3 e 4 como ordens de Deus para nós hoje. São 3 ordens seguidas. A primeira ordem é exultar em Deus. Versículo 2. A terceira ordem é entoar salmos e tocar tambor para o Senhor. E no quarto, tocar o chofar na lua nova. Então, claro que o princípio aqui principal é exultar, né? O verbo exultar e aclamar. Exultar e aclamar o Senhor nosso Deus. Então, exultar na presença de Deus é colocar a si mesmo a alma para se rejubilar nele. As pessoas se exultam diante de tantas coisas humanas, mundanas, e se enchem dessas coisas. Olha como as músicas mundanas estão na nossa cabeça. Olha como as pessoas se exultam, se exaltam diante das circunstâncias ou dos ídolos do mundo, se soltam de forma até frenética, se esbaldam ali. Nós não. Nós precisamos exultar na presença do Senhor nosso Deus. Na presença dEle, porque Ele é a nossa força. Ele sim é que nos fortalece. Quando nós exultamos diante dos ídolos deste mundo, a gente até sente uma alegria frenética momentânea, mas depois a fraqueza bate a cabeça, as pernas, o coração e na vida. Quando nós exultamos no Senhor, o Senhor Ele nos fortalece. Aclamemos esse Deus de Jacó, toquemos para Ele, entoemos para Ele, louvemos a Ele, glorifiquemos a Ele, porque Ele é o nosso Deus, Ele que nos livra dos fardos pesados, dos cestos. Na tribulação eu invoquei e Ele me livrou. Na minha tribulação eu invoquei o Senhor e Ele me livrou. Agora, uma ordem de Deus, ela é a fundamental, é a do versículo número 9. 9, atenção, 9, ordem de Deus. Qual é a ordem de Deus no versículo 9? Escuta, meu povo, e te admoestarei. Como é importante escutar a Deus. E digo mais,
Como é importante ser corrigido por Deus. Como é importante ser admoestado por Deus, advertido por Deus, corrigido por Deus, orientado por Deus. Se nós deixássemos ser corrigidos por Deus. Eu tenho um único temor nessa vida. Quando Deus não me corrige, quando eu não sou corrigido por Deus. Me preocupa demais o pai que não corrige, não admoesta, não exorta, não forma seus filhos. E me preocupa na dimensão da vida existencial, minha vida humana, quando eu não me deixo corrigir pelo Senhor, não me deixo corrigir pela vida, não me deixo me corrigir pelas pessoas. Queres crescer na santidade, na humildade, na humanidade, na nossa natureza humana? Permita ser corrigido. Busque ser corrigido. Permita que Deus, com sua bondade, com seu amor de Pai, permita esse Deus que é Pai, que é Pastor, que é Senhor, que Ele corrija os nossos passos, direcione a nossa vida, que Ele realmente fale ao nosso coração. Nós somos criaturas humanas, nós achamos que conhecemos tudo, sabemos tudo, e daqui a pouco a gente cai em si para descobrir que não sabíamos nada, que conhecemos muito pouco e que só Ele é o Senhor, aquele que sabe e é todas as coisas. Permitamos então que Ele nos corrija, que Ele nos forme, que Ele nos oriente, que Ele nos direcione. Louvado seja o Senhor nosso Deus, que fala ao nosso coração. Vamos ter conosco aqui o Padre Antônio Xavier para nos ajudar a crescer na meditação da Palavra do Senhor. O Salmo 81 é um salmo festivo, muito belo, muito rico, muito longo e muito utilizado também ali na cultura propriamente judia. Porque nós temos um elemento importante que é a festa das tendas, aquela festa mais alegre de todas, onde inclusive se faziam tendas fora de casa e aí habitavam ali, né, lembrando exatamente um momento tão importante da história de Israel, que é exatamente o momento da colheita, o momento da grande alegria, né? Por isso esse salmo, ele nos lembra de um instrumento muito interessante que é o chamado shofar. Hoje em dia, nós encontramos inclusive um pouco de abuso na questão do uso do shofar. Ao pé da letra, shofar quer dizer chifre, né? Porque era feito com chifre de animal e fazia aquela corneta daquele tempo para que pudesse então ser o anúncio do ano novo. Não somente do ano novo, mas no passado representava o anúncio, o chamado para a guerra, o chamado para uma liturgia, mas aí depois passa a ser utilizado no templo como sendo o anúncio do ano novo que está começando, como se estivesse chamando esse ano, né? Hoje em dia, às vezes, nós temos muita brincadeira feita sobre o shofar, porque se mistura as coisas ali, virou uma coisa muito comum no nosso tempo de pegar nomes gregos ou nomes hebraicos e começar a utilizar de maneira até equivocada em certos momentos, e aí Shekinah vira uma coisa, shofar vira outra coisa, Hokmah, e vai juntando nomes ali que na verdade são simplesmente palavras que indicam coisas simples, né? Mas aqui o que está em jogo mesmo é que o povo está sendo convidado para poder então dar início a um ano novo. E esse ano novo é sempre marcado por algumas coisas bem interessantes. A primeira é que, um pouco antes dele, é a festa do perdão, onde as pessoas se apresentavam diante de Deus no Yom Kippur para pedir perdão por aquilo que viveram, aquilo que fizeram de errado lá atrás. Lembrando que para os judeus, algumas coisas não tem como, tem que pedir perdão porque tem erros que são inevitáveis. Por exemplo, a lei previa que não era possível se tocar num cadáver porque se ficava impuro. Mas o que acontecia quando um familiar morria? Tinha que enterrar. E enterrar algum morto era uma obra de misericórdia, e das grandes, é claro, porque aquele ali não tem como retribuir o bem que lhe está sendo feito. Então era considerado das altas obras de misericórdia. Então no final tem sempre alguma coisa para saldar. E aí se saudava aquilo, pensando o seguinte, que depois de perdoado, isso ia constar naquilo que Deus decidiria sobre a vida da pessoa para o próximo ano, né? Então se preparava desse jeito para que chegando então o início do outro ano, o povo inteiro estivesse purificado e pudesse ser de verdade um ano de graça. Isso é importantíssimo para nós, né? Que nós lembremos sempre da nossa vida nessa perspectiva, não só porque começa um ano novo, mas lembrar que a nossa vida também é uma sucessão de fases
fases e que a gente precisa concluir muito bem uma fase para começar muito bem a outra, porque a mentalidade do nosso tempo às vezes nos engana. Quase sempre alguém deseja iniciar uma nova fase fugindo da anterior. E esse salmo faz questão de recordar que não é assim. É quando se conclui bem uma fase que aí então é o tempo de se começar outra. Exultai no Senhor na nossa força, ao nosso Deus aclamai, tocai salmos, tocai tamborins, exultai na presença do Senhor nosso Deus. Estou aqui na tua presença, Senhor, para te louvar, bendizer, adorar, glorificar, permitir que a minha alma exulte, permitir que a minha alma rejubile, permitir que a minha alma se alegre na tua presença, Senhor, porque somente tu és digno de todo louvor, toda honra, toda glória, toda ação de graças, porque tu és o nosso Deus, majestoso, infinito, bondoso, grandioso, nosso Deus eterno. Ao teu nome, Senhor, todo o poder e ação de graças. Ao teu nome toda a glorificação, toda exaltação, Senhor, porque tu és o Deus que nos salva, tu és o Deus que nos cura, tu és o Deus que nos liberta, tu és o Deus que realiza maravilhas na nossa vida. Ao teu nome o poder para sempre, Senhor. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Louvado e bendito seja Deus, glorificado e exaltado seja o Senhor nosso Deus, ao nosso Deus o poder e a salvação. Deus abençoe imensamente você. Eu te aguardo no nosso próximo programa, A Bíblia no Meu Dia a Dia.